E agora a gente fala ainda sobre essa questão, ambiental, né? Nós sabemos que solo saudável, por exemplo, é sinônimo de alto rendimento para o produtor e também fundamental para a segurança alimentar e para o meio ambiente, não é mesmo? Regulação do fornecimento de água, controle das emissões de gases de efeito estufa, armazenamento de carbono, ciclagem de nutrientes, manutenção da biodiversidade e controle biológico são só algumas das vantagens ambientais proporcionadas por um solo bem manejado. Por isso, técnicas que promovam a saúde desse bem tão precioso precisam ser cada vez mais propagadas. A ILPF, Integração Lavoura, Pecuária Floresta, é uma delas e também é assunto na entrevista ao vivo que eu faço agora com o Felipe Martini, que é gerente técnico da rede ILPF. Felipe, fala com a gente direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigada pela sua participação aqui, seja bem-vindo. Boa tarde, Sara. Prazer falar com vocês aqui do Planeta Campo. Prazer é nosso, Felipe. Começa contando para mim, como que a integração lavoura-pecuária-floresta pode ajudar a melhorar o solo? Como é que funciona essa relação? Legal, Sara. Como você bem destacou, né, no início da sua fala, o solo é o sistema, o solo é a base para qualquer sistema de produção, né? Então, o solo desempenha diversas funções, como manter, regular o fornecimento de água, de nutrientes para as plantas que estão em cultivo. E a gente enxerga que a integração lavoura-pecuária-floresta, ou a integração lavoura-pecuária, ela consegue muito bem desempenhar essas funções ou potencializar essas funções que o solo consegue oferecer para nós, né? Então, a integração lavoura-pecuária, ela parte do premissa, né, de que você está intensificando o seu sistema de produção, a sua área de produção, né? Então, você tem na mesma área a produção de grãos, de carne, de leite e até mesmo de madeira. Então, isso é possível através da integração lavoura-pecuária-floresta. E a gente vê como duas questões, dois pontos-chave, pegando um pouco da sua fala inicial, através da integração lavoura-pecuária-floresta, que é o quê? A permanente cobertura do solo, né? Ou seja, a palhada. Né? Então, o produtor que faz lá o plantio de soja no verão e depois ele faz a segunda safra ali de milho com braquiária, ele vai ter depois a possibilidade de ter uma pastagem com a forragem de qualidade para o inverno. Então, isso a gente chama de integração lavoura-pecuária. E com isso, a gente observa que o produtor que faz esse sistema de cultivo com plantio direto, ou seja, mantendo a palhada no solo, ele consegue ativar uma série de funções, como, por exemplo, manter mais umidade no solo, ativar a vida no solo, né? Existe uma comunidade microbiana, né, no solo, os micro-organismos, os insetos, né, pequenos animais que vivem no solo, que transformam essa palhada em matéria orgânica. A matéria orgânica é o nosso principal recurso que a gente tem, né, nos nossos solos tropicais, que é ela que fornece os nutrientes, que é ela que ajuda a estruturar melhor o solo e que garante essa saúde do solo, como você bem destacou. E fora isso, a gente também tem uma coisa interessante nos sistemas de integração com a pecuária, principalmente, é o papel que as braquiárias desempenham, né, em profundidade, né? As raízes das braquiárias conseguem atingir ali 1 metro e meio de profundidade tranquilamente. Então, isso quer dizer também aporte de matéria orgânica e de carbono em profundidade e que vai trazer esses benefícios também para o solo onde o sistema está sendo desenvolvido. E fora isso, quando a gente também tem a presença das árvores nos sistemas, aí a gente potencializa ainda mais, né? Porque o sistema radicular das árvores vai a profundidades até muito maiores, né? E com isso você também consegue potencializar, intensificar a ciclagem de nutrientes, sequestrar mais carbono e trazer todos os benefícios que a gente consegue observar, além de trazer maior produtividade e rentabilidade para o produtor que faz essa tecnologia. Duas palavrinhas muito importantes, Como você bem colocou, não dá para produzir sem pensar no solo, E nessa reposição de nutrientes, porque eles também são finitos. E aí a gente está falando, por enquanto, de um solo saudável. Agora eu te pergunto, a integração lavoura-pecuária-floresta, ela pode causar efeitos positivos também em solos que já estão degradados, Felipe? Sem dúvida, sem dúvida. E essa é a nossa grande oportunidade, né? Como a gente sempre fala, quando a gente fala da tecnologia ILPF. O Brasil hoje dispõe de uma área enorme, gigantesca, se a gente pensar só em áreas de pastagens que estão
degradadas, né? Hoje o Brasil tem cerca de 85, 90 milhões de hectares, é uma área gigantesca, eu não sei nem quantos países cabem dentro de uma área dessa, que estão abaixo da capacidade produtiva ou que já existem, que já apresentam ali algum tipo de degradação severa. Uhum. Então, a integração lavoura-pecuária, ela se adapta muito bem a esse cenário, a esse tipo de paisagem, né? E a gente vê que o Brasil, ele pode muito bem alcançar, né, as metas que ele determinou dentro do Acordo de Paris, né, de redução de gases de emissão de efeito estufa, e conseguir entrar nessas áreas, né, adaptando, transformando o uso desse solo de pastagem degradada para uma pastagem mais produtiva, para um sistema de produção produtivo, e que na mesma área a gente consiga produzir grãos, carne, leite, madeira, e assim a gente contribuir ainda mais para nosso setor agropecuário. Então, a gente enxerga que é sim uma grande possibilidade e a gente acredita que funciona bastante bem aí para esse cenário. Felipe, e o produtor que hoje só tem, por exemplo, a pecuária como atividade na propriedade, como é que ele pode começar a ILPF? É bom ele buscar ajuda, né? Sem dúvida. A primeira coisa que a gente pergunta, né, para as pessoas que nos procuram quem que vai fazer a implantação do projeto, né, de integração lavoura-pecuária na fazenda, na propriedade? É o próprio produtor ou ele vai fazer isso com algum apoio de alguma empresa terceirizada, alguma consultoria? Se for o produtor, ele vai ter que buscar, sim, conhecimento, ele vai ter que buscar se capacitar, ele vai ter que buscar ajuda da Embrapa, né, onde ele estiver localizado, da empresa pública, de assistência técnica, ver vídeos na internet, buscar se capacitar sobre a tecnologia. E o segundo passo que a gente sempre fala, depois dessa capacitação que ele vai buscar, é fazer um bom diagnóstico da propriedade, né? Que ele possa identificar quais as condições de clima, de solo, de temperatura, de topografia, de logística, de mercado que está no entorno, para que ele possa desenvolver ali o melhor sistema produtivo para aquela propriedade, né? A partir daí, a gente desenvolve, né, o projeto técnico, o produtor pode desenvolver o projeto técnico, que a gente chama de projeto técnico, porque ele tem que responder pelo menos 3 perguntas, né? O que ele vai implantar ali naquela área, qual cultivar, né, qual a espécie que ele vai estar produzindo, né? Por que daquela espécie, qual a razão, qual a vantagem e desvantagem daquela cultivar, daquela espécie, daquele sistema que ele está querendo produzir, e como, né? Como que ele vai implantar isso, que maquinário que ele vai utilizar, como que ele vai acompanhar isso, como que ele vai vender depois, né, tudo que vai ser produzido. Então, esse planejamento ele é fundamental para que ele tenha sucesso depois, né, com a implantação dos sistemas de ILPF. Legal. Felipe Martini, da Rede ILPF. Obrigada pela sua participação aqui. Até mais. Até mais. Obrigado. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.